Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Deixemos então e vamos permitir que a Palavra de Deus possa verdadeiramente nos atrair. Então, nesta quarta-feira, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, né? Não posso deixar de dizer muito bem-vindo para você que está chegando a primeira vez, para você que já está por aqui com a gente, para você que já que já tem nos acompanhado aí nessa trajetória de saborear a Palavra de Deus. Bem, nessa quarta-feira, nós vamos ver ainda o desenrolar dos Atos dos Apóstolos em relação aos homens que estão, como eu posso dizer, inquietos, insatisfeitos com o anúncio da Palavra de Deus. O anúncio e a força da palavra que João e Pedro estão proclamando está levando muitas pessoas à conversão. Porque a verdade, ela arrasta, quando a verdade ela também condiz com a vida. Porque eles não só fizeram a obra na vida daquele homem, mas as pessoas também estavam vendo a vida deles, a maneira que eles viviam, as pessoas estavam vendo o procedimento deles, tudo isso. Então, esse testemunho estava arrastando muita gente. E aí, vai dizer o texto da primeira leitura, que os saduceus, os mestres da lei, se reuniram e mandaram prender Pedro e João. Porque era a forma que eles tinham de tirar eles de cena. Quando algo está incomodando, a nossa primeira intenção, ou muitas vezes o desejo do nosso coração é que diante de algo que está incomodando, é acabar com aquilo. Eles viram que não valeria a pena matar Pedro e João, porque eles mataram Jesus e a mensagem continuou sendo proclamada. Então eles resolveram prender para tentar calar, para tentar cessar, para tentar tirar Pedro e João de cena. Muitas vezes, na nossa vida também, quando tem alguém, às vezes, se destacando, despontando, essa pessoa, muitas vezes, ela é ameaçada, ela é rechaçada, tentam descredibilizar. Mas aí, eu lembro de uma frase que eu ouvi alguns anos atrás, que a árvore que toma pedrada é aquela que está dando fruto. Então, isso é o que estava acontecendo na vida de Pedro e João. Eles estavam dando frutos, a igreja estava crescendo, o povo estava conhecendo Jesus, mas eles iam passar pelos sofrimentos, eles iam ter dificuldades, porque fazer a obra de Deus não é brincar num parquinho. Fazer a obra de Deus não é... Fazer a obra de Deus não é viver um mar de rosas. Como, por exemplo, esses dias eu partilhava, se não me engano, na segunda-feira, partilhava com uma pessoa falando que antes, quando eu gravava os áudios, era muito mais tranquilo. Mas agora, com essa questão de fazer os vídeos, várias coisas começam a dar problema. Na hora que eu vou gravar, aí os vizinhos começam a gritar e aquela barulheira toda, e aquela loucura toda que acontece. Então, muitas coisas às vezes vão surgir para atrapalhar. Eu falei outro dia do problema que o celular estava dando de memória. Teve outro dia que não foi o problema de memória, mas o YouTube não queria subir o vídeo. Então assim, várias pequenas provações vão acontecendo quando a gente está fazendo a obra de Deus. Mas quando a gente consegue olhar para isso como uma visão espiritual e entender que Deus é muito mais do que isso, a obra de Deus é muito mais do que a obra de Deus é muito maior do que esses pequenos problemas, aí nós vamos além, que era a mentalidade e toda essa questão que acontecia com Pedro e João. Eles entenderam que as perseguições não poderiam ser maiores do que a obra de Deus que estava acontecendo, do que as conversões. Imagina, vai dizer, semana passada dizia que num discurso Pedro converteu 3.000, depois 5.000. Imagina o que é um grupinho de 10, 15 homens comparado a 8.000 que estão se convertendo. Então, nós não podemos parar a obra de Deus pelas contrariedades, parar a obra de Deus por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Nós vamos ver também que a primeira leitura ainda vai dizer que os homens aprisionaram eles, mas Deus os colocou em liberdade, porque enviou um anjo para abrir as portas, para abrir aquela cadeia. Então, ou seja,
Os homens, eles vão tentar nos escravizar, nos aprisionar. O pecado quer nos aprisionar, mas Deus nos fez para a liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou, vai dizer São Paulo. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que parece, ou tem cheiro de escravidão, não é de Deus. Se assemelha a algum tipo de escravidão, não pode ser de Deus, porque Deus em tudo é liberdade. Os discípulos estavam aprisionados, o que Deus fez? Mandou um anjo para libertar. Então o Senhor não quer nenhum de nós aprisionados, não quer nenhum de nós cativos, presos a pessoas, a coisas, a situações, a lugares, a cargos, a títulos, a nada, porque Deus nos fez para sermos livres, viver essa liberdade. E aí, a primeira leitura ainda vai dizer que o anjo, disse para o Pedro e João: vão ao templo anunciar esse modo de viver. Olha que interessante. Vão ao templo anunciar a santidade. Vão ao templo anunciar uma vida em Deus. Vão ao templo anunciar a conversão. Vão ao templo anunciar a boa nova. Vão ao templo anunciar as maravilhas do Senhor, mesmo tendo tribulações. Porque quando eu anuncio a graça de Deus, eu não estou excluindo, eu não estou omitindo a existência das tribulações, a existência das dificuldades, a existência daquilo que atrapalha. Então, não vamos deixar de ter tribulações. As tribulações elas vão acontecer, mas eu respondo a elas com a esperança na vida eterna, com a esperança em Deus, com a confiança no Senhor. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, pois o Senhor está comigo. Então eu não temo nenhum mal, porque em primeiro lugar o Senhor está comigo. Eu não temo nenhum mal porque o vale é uma passagem, a tribulação é uma passagem. E eu não temo nenhum mal porque eu vou chegar ao lugar melhor. Então, essa é a dinâmica. E aí vai dizer ainda a primeira leitura que eles obedeceram o anjo. Queridos, a obediência é algo muito importante para quem quer viver uma vida em Deus. Não dá para viver uma vida em Deus na desobediência. O Espírito Santo só age num coração que é obediente. O coração que vive na desobediência se afasta de Deus. Um coração que vive na desobediência não tem a graça plena e perfeita do Espírito Santo. Vê a Virgem Maria, em tudo obedeceu. Jesus, em tudo obedeceu. Os santos obedeceram, foram obedientes, resilientes. Nós precisamos viver pela obediência. Porque não dá para você querer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se você não obedece a Deus. Não dá pra você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se você não obedece ao seu padre na sua paróquia. Não, mas o padre tá doido, ele não sabe o que faz. Eu tô aqui há mais tempo, a gente sabe o que tem que fazer. A desobediência rouba de nós a graça de Deus. Ah, não, meu coordenador não sabe. Quando eu fui coordenador era muito melhor. Eu sei fazer. A desobediência, a insubordinação, elas roubam a graça de Deus. Então nós precisamos viver uma vida na obediência ao sacerdote da minha paróquia, na obediência ao coordenador da minha pastoral, na obediência a Deus naquilo que Ele me pede, porque a desobediência me rouba da graça de Deus. Então não dá para você ser um anunciador, um profeta, uma pessoa que é cheia de Deus, não dá para você passar e a sua sombra curar, como Pedro, se você vive na desobediência, porque Pedro e João em tudo obedeceram. E aí nós vamos ver no final dessa primeira leitura que aqueles que tramam mal são enganados. Eles mandaram os soldados irem lá buscar Pedro e João, certos de que Pedro e João estavam lá naquela prisão. Mas Pedro e João não estavam lá. Pedro e João já tinham sido libertos por Deus. Então, os homens maus são confundidos. E aí eles ficaram, mas como? O que foi que aconteceu? E aí chega alguém e diz, eles estão na praça pregando. E aí eles vão lá de novo para prender e para tirar Pedro e João, porque eles queriam a todo custo calar o anúncio da verdade. Assim também vai ser com a gente. A todo custo a sociedade, os homens, as pessoas no seu trabalho, as pessoas na sua família vão querer calar o anúncio da verdade. Mas a verdade não pode deixar de ser proclamada. Talvez você, no seu trabalho, não possa falar com palavras. Talvez você não vai falar palavras no seu trabalho. Mas São Francisco já dizia, anunciai o Evangelho. Se for preciso, usai palavras. Então anuncie o Evangelho com a sua vida, anuncie o Evangelho com as suas atitudes, anuncie a presença de Deus com a sua maneira de viver, diferente do mundão. Não seja uma pessoa mundana, mas seja uma pessoa cheia de Deus e anuncie e manifeste com a sua vida. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver que quem crê, quem acredita, vai dizer o Evangelho, quem acredita
tem vida eterna e não morrerá. Porque quem acredita vive diferente. Quem espera em Deus, além de revigorar as suas forças, também vai crescendo numa vida interior, vai crescendo na vida com Deus, e aí vai caminhando para a vida eterna. E não morrerá porque não experimentará da condenação. E é interessante que o Evangelho ainda vai dizer que Deus veio salvar o mundo e não condená-lo. Porém, eu pessoalmente preciso aderir e abraçar o projeto de Deus da sua salvação. Então é como se fosse, Jesus veio nos chamar para a salvação, mas muitas pessoas não escutam esse chamado, muitas pessoas escutam, mas não querem corresponder a esse chamado de Deus. Deus não veio condenar ninguém, mas Ele veio chamar para a salvação. Mas quando alguém chama, fulano, você responde, oi, fala, diz. Ou seja, quando alguém nos chama, nós respondemos. Assim como também o Senhor nos chama à salvação. E eu preciso corresponder com a minha vida, com a minha luta, com a busca de santidade, com a luta contra o pecado. Eu preciso corresponder. E ainda tem um elemento no Evangelho que vai dizer que a luz, né? E muitos não quiseram a luz, não quiseram experimentar dessa luz. Porque a luz, ela dissipa as trevas. Só que, imagina, eu lembro no Sábado Santo que os cerimoniários estavam com a lanterna no ambão, porque a igreja estava apagada. Só que às vezes, olhar diretamente para aquela luz, ou a pessoa que estava ali lendo, era bom porque estava iluminando o livro. Mas se a pessoa olhasse diretamente para aquela luz, ia incomodar os olhos. E é justamente isso. Quando nós estamos na luz e transmitindo a luz, pessoas ficarão incomodadas. Porém, aquela luz, ela pode incomodar, mas ela precisa estar ali para que tenha clareza. Imagina se não tivesse luz ali. A luz podia estar incomodando, assim, na visão periférica de quem estava vendo, mas você não ia conseguir ler. Então nós precisamos nos aproximar da luz, que é Deus, que é o Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele ilumine os nossos passos. Mesmo às vezes sendo difícil, mesmo às vezes nós não estamos compreendendo, mesmo algumas vezes isso é estressante, agoniante, fatigante também, mas precisamos caminhar nessa luz, que é o Senhor, e Ele nos guia e nos conduz para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.